Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica: vermelho. Santa Inês, Virgem e Mártir, memória. Terça-feira, 21 de janeiro de 2025. Primeira leitura. Leitura da Carta aos Hebreus. Irmãos, Deus não é injusto, para esquecer aquilo que estáis fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir os santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até ao fim este mesmo empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que, pela fé e a perseverança, se tornam herdeiros das promessas. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim, Abraão foi perseverante e alcançou a promessa. Os homens juram, de fato, por alguém mais importante, e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar, com mais firmeza, aos herdeiros da promessa, o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com um juramento. Assim, por meio de dois atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, encontramos profunda consolação, nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós, como o precursor, feito sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo o amor e a admiração. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito, permaneça eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Que o Pai do Senhor Jesus Cristo vos dê do saber o Espírito, para que conheçais a esperança, reservada para vós como herança. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo mais segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas, enquanto caminhavam. 24 Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado que não é permitido? 25 Jesus lhes disse: Por acaso, nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? 26 Como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus, e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. 27 Acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. 28 Portanto, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária. O sábado foi feito para o homem. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje, a palavra de Deus nos convida a refletir sobre a verdadeira essência das leis divinas e o coração compassivo de Deus que busca sempre o bem-estar e a salvação do ser humano. No Evangelho que ouvimos, Jesus nos apresenta uma lição profunda e libertadora. Ele e seus discípulos estavam caminhando pelos campos de trigo em um sábado, e os discípulos, movidos pela fome, começaram a arrancar espigas. Esse simples ato suscitou críticas dos fariseus, zelosos observadores da lei, que consideraram a atitude como uma violação do descanso sabático. A resposta de Jesus é carregada de sabedoria e misericórdia. Ele lembra o episódio em que Davi, em situação de necessidade, comeu os pães sagrados, que pela lei só poderiam ser consumidos pelos sacerdotes. E acrescenta: o sábado foi feito para o homem,
e não o homem para o sábado. Essa frase revela o coração do Evangelho. As leis e preceitos divinos não existem para impor pesos insuportáveis ao ser humano, mas para servir a sua dignidade e a sua vida. Deus, como Pai amoroso, deseja que suas leis sejam instrumentos de cuidado, de justiça e de amor, e não um fardo que oprime ou exclui. Infelizmente, é comum que, ao longo da história, o ser humano transforme preceitos sagrados em ferramentas de julgamento e controle. Quando isso acontece, perde-se de vista o espírito da lei, que é o amor. Os fariseus, ao criticarem os discípulos de Jesus, estavam mais preocupados com a letra da lei do que com as necessidades básicas e a dignidade humana. Jesus nos ensina que a prioridade do reino de Deus é sempre a pessoa humana, especialmente em suas necessidades mais essenciais. A fome de seus discípulos não era algo que pudesse ser ignorado em nome de um formalismo religioso. Ele nos desafia a sermos comunidades onde as regras existem para servir à vida, ao amor e à justiça, e não para aprisionar ou excluir. Essa mensagem também nos provoca a examinar a nossa própria vivência cristã. Quantas vezes, em nosso zelo pelas práticas religiosas ou tradições, podemos acabar julgando ou ignorando a dor do próximo? Será que somos capazes de olhar para as pessoas ao nosso redor com os olhos de Jesus, que sempre priorizou a compaixão sobre a rigidez da lei? Que possamos viver nossa fé com um coração livre, voltado para Deus e para o próximo. O verdadeiro cumprimento da lei está no amor que acolhe, que cuida e que promove a vida. Jesus, o Senhor do Sábado, nos convida a sermos instrumentos desse amor transformador em nossas famílias, comunidades e na sociedade. Bênção final. Amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus ouvida hoje encontre morada em nossos corações e nos transforme em discípulos mais compassivos e atentos às necessidades dos nossos irmãos. Que o Senhor nos conceda a graça de vivermos a verdadeira liberdade dos filhos de Deus, colocando sempre o amor acima de qualquer formalismo. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe.